Dando seguimento aos nossos conteúdos aí da unidade 4.2, agora é a unidade 4.2.3 e nós vamos começar com o tema psicoterapia breve. A psicoterapia breve é uma modalidade de atendimento em psicologia que tem como principal característica o foco na abordagem do tratamento. Quando a gente fala do ambiente hospitalar, né, a busca de tratamentos psicológicos de curta duração que promovam o alívio aos sofrimentos psíquicos e viabilizem um tratamento no contexto hospitalar, emerge como uma técnica muito útil, já confirmada e comprovada no ambiente hospitalar, a psicoterapia breve, né? Uma técnica de trabalho amplamente utilizada nos hospitais. E como eu disse para vocês, ela tem, diferente das psicoterapias de longa duração, o foco num determinado conflito, situação, problema, e que se trabalhe exclusivamente esse foco, inclusive dando um certo descarte para outras questões que possam aparecer. A intenção da psicoterapia breve, por isso que ela também é chamada de psicoterapia focal, é trabalhar um determinado conflito, um determinado foco de conflito. Por isso que ela é bastante difundida no ambiente hospitalar. As psicoterapias breves são caracterizadas por terem objetivos limitados e metas pré-estabelecidas. Exemplo, professora, trabalhar com o paciente terminal as questões da morte e do morrer. Tudo isso que eu falei para vocês antes, o que é foco de cuidado paliativo, eutanásia, ortotanásia, distanásia, tudo isso pode ser discutido e trabalhado com o paciente terminal quando o foco é encarar e lidar com a iminência da morte, né? com a questão inegável e fática. Aquele paciente não mais conseguirá a cura e agora ele precisa ser cuidado, tá bom? Existe o que a gente chama na psicoterapia breve uma omissão deliberada, que significa a seleção de conteúdos que se mostram mais relevantes para o foco de trabalho naquele momento. Vejam, a intenção dessa modalidade de abordagem de psicoterapia não é trabalhar a vida do indivíduo como um todo, e sim o foco. Então, que a gente omita deliberadamente, com consciência, né, outros conteúdos que não fazem parte do foco para aquele trabalho. Mas, Karina, e se esses conteúdos forem importantes? Bom, isso pode ser trabalhado num outro momento, numa outra abordagem, com a continuidade do tratamento psicoterápico aí de longa duração. Mas quando a gente pensa no paciente terminal, no paciente sob cuidados paliativos, tanto o paciente quanto a família são pessoas elegíveis para esse tipo de abordagem em psicoterapia, tá bom? O que a gente precisa nesse tipo de abordagem? Detectar quais são as situações, os conteúdos emocionais e os conflitos mais significativos naquele determinado momento, para que a gente não fuja do foco. Não esqueçam, sinônimo de psicoterapia breve é psicoterapia focal. É a mesma coisa, gente. Se cair na prova com esse outro nome, vocês vão saber que a psicoterapia focal é a psicoterapia breve e um dos métodos mais difundidos para o trabalho no ambiente hospitalar, pelos psicólogos e psicólogas. Correto? Mas, professora, ela é uma técnica? Ela é uma técnica. As diferentes linhas da psicologia podem trabalhar com psicoterapia breve. Eu posso ter psicoterapia breve de base psicanalítica, eu posso ter psicoterapia breve da ordem das linhas humanísticas, eu posso ter psicoterapia breve das linhas do comportamento, da análise do comportamento, cognitiva comportamental. Então, na verdade, a psicoterapia breve focal, ela é uma técnica, um modo de se olhar para a circunstância, preenchido com conteúdo teórico das diferentes linhas e abordagens da psicologia, tá bom? Se cair na prova, sim, vocês vão saber responder isso. Uma questão muito importante na psicoterapia breve é a questão da temporalidade. Essa é uma característica muito importante. Ela tem tempo para começar e terminar. E como eu falei para vocês todos, se surgirem outros focos, eles podem ser trabalhados futuramente, dando continuidade numa outra técnica de abordagem, tá bom? Então, como eu falei para vocês, ela é bastante difundida no ambiente hospitalar.
Quando é que a gente encerra a psicoterapia breve? Quando é que a gente entende que o foco foi trabalhado e atingido? Quando a gente percebe a melhora dos sintomas, e aqui eu estou me referindo ao ambiente hospitalar, tá bom? Pense no ambiente hospitalar. Quando a gente percebe que o nosso paciente está com maior autonomia, ampliação dele da visão de mundo, maior tolerância às frustrações, né? Quando a gente tem o fortalecimento do ego, das defesas do ego, da capacidade de lidar com os conflitos, em especial, como nós estamos falando de cuidados paliativos, né? Quando a gente percebe que o nosso paciente consegue aceitar de uma maneira mais branda e mais suave a condição da terminalidade da vida dele, tá? Quando a gente percebe que as defesas, lembram dos mecanismos de defesa, nós estudamos em sala de aula, que as defesas estão com uma maior capacidade de flexibilidade, né? Ou seja, elas estão sendo utilizadas de uma maneira menos intensa e sem aquela grande variedade de defesas egóicas intensas, o que nos alude à patologia, lembrem disso, tá bom? Quando a gente percebe que a capacidade de lidar com os vínculos e com as separações estão fortalecidas no sujeito, pensando no paciente terminal, o paciente sob cuidados paliativos, isso significa a gente perceber um olhar mais calmo e mais manso para o fato de que esses vínculos afetivos, familiares, terão ou passarão por um processo de separação inevitável em função da condição da morte que se aproxima, tá bom? De uma forma geral, é a percepção de que se superou o momento ou o foco maior da crise, que o sujeito está conseguindo lidar de forma mais completa com a crise, entendendo a crise aqui para nós como a iminência da terminalidade da vida. Eu vou entrar num foco agora bastante importante que diz respeito à psiquiatria em hospitais gerais, tá? A psiquiatria passou para os hospitais gerais. Antigamente a gente tinha lá os grandes manicômios, né, onde as pessoas ficavam apartadas dos outros quadros de saúde, separando saúde mental de saúde física, né? O fato de nós termos leitos psiquiátricos em hospitais gerais é um fenômeno recente, um fenômeno que vem após a reforma psiquiátrica do Brasil, tá? Que alude à redução daquelas instituições totais, como diria Goffman, né, em manicômios, prisões e conventos, quando a gente tem uma inclusão do paciente psiquiátrico dentro das unidades de saúde geral. A gente tem uma redução da segregação. Isso vem a partir da reforma psiquiátrica brasileira, tá bom? E aí, quais os problemas, né, e facilidades, né, problemas e soluções que nós temos com a vinda de pacientes psiquiátricos para dentro dos hospitais gerais, né? Nós temos como problema a questão do estigma. Ainda hoje, o paciente psiquiátrico, isso é algo ambíguo, né? Por vezes nós temos a perdura do estigma, que é a rejeição de parte de outros pacientes e familiares de pacientes psiquiátricos dentro dos hospitais gerais, em função do difícil manejo desses quadros, né? O paciente psiquiátrico, ele tem uma conduta geralmente diversa do paciente cujo a doença se centra na questão física, certo? Essas internações pontuais, elas procuram dar conta de demandas locais e emergentes, as quais não são trabalhadas nos CAPs ou em outras instituições da atual estrutura de saúde mental, certo? Da mesma forma que o estigma pode estar posto por um olhar discriminatório de familiares e outros pacientes sobre o paciente psiquiátrico no hospital geral, isso também traz, em contrapartida, uma proposta de redução do estigma social, porque ele passa a ser inserido no ambiente de saúde geral, no hospital geral, o que faz ou visa que se possa trabalhar a longo prazo a ideia de que o paciente psiquiátrico ele é um doente como os demais, ele é um paciente como os demais, certo?
Um ponto positivo da entrada do paciente psiquiátrico nos hospitais gerais também tem a ver com a visibilidade dos manejos, reduzindo os riscos de maus tratos. Quando a gente, por exemplo, se a gente pegar aquele livro da Arbeli, que fala sobre o grande hospital psiquiátrico de Barbacena, né? O Holocausto Brasileiro é o livro dela, a gente percebe que aquela história ela é recoberta de situações de maus tratos, né? Para essa população que ficava ali internada, por vezes nascendo, crescendo dentro do hospital psiquiátrico. Quando o paciente vem para o hospital geral, ele reduz o risco de que esses maus tratos aconteçam e sejam invisíveis à sociedade, tá bom? Da mesma forma que o paciente psiquiátrico sendo acolhido e atendido no hospital geral, isso permite com que ele tenha o acesso a um número maior de modalidades de serviço em saúde. Nem todo hospital psiquiátrico, nos modelos antigos, tinha uma equipe composta com profissionais das diversas áreas, como fisioterapeutas, como nutricionistas, como assistentes sociais, né? Que são profissionais que, quando você traz o paciente psiquiátrico para o hospital geral, eles já fazem parte, eles já integram essas equipes, o que promove e permite o acesso desses pacientes a essas outras disciplinas e a essas outras atuações profissionais, né? Da mesma forma, né, a estada no ambiente do hospital geral de pacientes psiquiátricos também facilita o acesso ao paciente de cuidados gerais físicos às equipes que têm a especialidade de avaliar os quadros de saúde mental. Ou seja, da mesma forma que o paciente psiquiátrico tem acesso a uma equipe multidisciplinar que já está posta no hospital, o paciente cujos cuidados e as necessidades são de saúde física tem acesso também a avaliações psiquiátricas da equipe de saúde mental dentro do hospital geral. Beleza? Com isso a gente encerra a unidade 4.2. Boa tarde.